Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira, que hoje possamos ter um dia tranquilo, um dia de paz em Jesus, que a nossa alma possa refletir os ensinamentos do nosso amado Mestre Nazareno e dessa forma cada palavra, meus irmãos, cada atitude seja um reflexo dos ensinos divinos que Jesus derramou para nós. Bom, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos falar sobre um sentimento, o qual é um dos sentimentos que se tornou a base de praticamente, acredito que todas as virtudes. Hoje nós iremos falar do amor. E se olharmos bem, todas as virtudes, todos os sentimentos nobres possuem o pilar do amor. Mas, meus irmãos, para nós aqui na Terra, ainda é difícil a gente compreender o verbo amar. Porque parece que uma vez ou outra nos deparamos com definições tão diferentes do que é o amor. Nos deparamos com demonstrações tão diferentes da compreensão do amar. E isso nos deixa um pouco confusos, nos questionando o que será verdadeiramente o amor. Ou como será a forma correta de conjugar este verbo amar. Bom, meus irmãos, realmente aqui na Terra a gente se depara com diferentes formas de atitudes, de demonstrações, de vivências perante o amor. Vejamos só, o animal feroz que defende o seu filhote agredindo a outros animais, mas com o desejo de proteger o teu filhote, este animal, ele demonstra uma camada do amor, conjugando aqui o verbo amar de forma ainda instintiva, ainda muito primitiva, mas não deixa de ser uma conjugação do verbo amar. Vejamos só que o amor ele possui várias camadas. Jesus nos mostrou o amor ágape, aquele amor profundo que todos um dia devemos alcançar. Mas até a gente chegar lá, tem muitas camadas do amor ainda para a gente descobrir. E quando a gente olha um animal defendendo o teu filhote a fim de protegê-lo, é uma camada ainda instintiva, mas é uma camada do amor. Outro exemplo para nós. A alma que concentra apenas em si, nos familiares e naqueles amigos que se dizem os eleitos, apenas concentra aí o amor, está também conjugando o verbo amar. Talvez de forma ainda muito egoísta, muito seletiva, mas já é uma conjugação do verbo amar. Outros já irão amar sem demonstrações práticas, sem colocar o amor em ação. Conjugam o verbo amar de maneira fria, não fazem o mal, mas também não cultivam os frutos do bem através do amor. Cada um de nós, meus irmãos, conjuga o verbo amar de uma forma. Alguns conjugarão esse verbo apenas com a família, outros apenas com os amigos. Já outros conjugarão o verbo amar apenas para si, um amor ainda na base muito egoísta. Fato é que todos nós, de alguma forma, vivenciamos um pouquinho da centelha deste sentimento. E uma pequena minoria, meus irmãos, já compreendeu a conjugação do verbo amar que Jesus nos ensinou.
Já compreendeu? Uma pequena minoria de nós já compreendeu que a conjugação do verbo amar não deve ser da nossa forma, mas sim daquela que Jesus nos solicitou. Quando Cristo afirma para todos nós: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando Jesus acrescenta esse final, como eu vos amei, ele está ensinando para todos nós a forma como ele deseja que a gente conjugue o verbo amar. Ou seja, vivendo, sentindo, praticando o amor como Jesus nos amou. Não é conjugando o verbo amar da forma que a gente acha melhor, ou da forma que nos beneficia, ou da forma que sentimos mais confortáveis. Mas é abrindo os olhos da nossa alma para conjugar o verbo amar a maneira que Jesus nos ensinou. E essa maneira que ele nos ensina é justamente a forma como ele nos amou. Jesus conhecia profundamente a alma humana. Ele sabia que a gente teria muita dificuldade para viver as camadas do amor. Cada um compreenderia o amor de uma forma. Alguns achariam que amor é apenas destinado à família, outros que amor é só apenas destinado àqueles que nos fazem bem. Então a gente ainda teria muita confusão em compreender este sentimento tão nobre. E sabendo disso, ele nos passou a especificação certinha de como viver este amor, ou como seria esperado. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como Cristo nos amou. Meus irmãos, o nosso querido Vinícius, em tua obra Nas Pegadas do Mestre, Vinícius já nos diz: Jesus amou sem ser amado e nem correspondido no amor. Amou aos amigos e aos inimigos. Amou aos bons e aos maus. Amou os justos e os pecadores, testemunhando com isso a tua divina filiação. Eis aqui para todos nós a conjugação do verbo amar que Jesus espera de cada um de nós. Meus irmãos, que nesta terça-feira, estamos aí no início da semana ainda, todos nós possamos pensar como estamos conjugando o verbo amar. Se estamos ainda como o animal, delimitando o verbo amar em questões muito instintivas, primitivistas ainda, com aquele toque de ciúme, de revolta, de querer possuir o outro para si, dominar o outro, aquele amor ainda muito instintivo. Ou se estamos vivendo a camada do amor de forma muito egoísta e seletiva, apenas com quem a gente acha que merece o amor. Ou se estamos vivendo o amor de forma muito fria, não gerando frutos através da ação desse amor. Ou será que nós já abrimos o nosso coração? Pensemos sobre isso. Será que a gente já abriu o nosso coração para compreender a conjugação do verbo amar que Jesus espera de nós? Aquele amor que não aguarda nada em troca. Aquele amor que auxilia o próximo. A conjugação do verbo amar na tua forma mais genuína e mais simples. Conjugando o verbo amar como Jesus nos ensinou. Pensemos sobre isso essa semana e que a gente possa, de pouquinho em pouquinho, sempre viver o amor como Jesus viveu para com todos nós. Que assim seja. Bom, meus amados irmãos, vou convidar a todos para encerrarmos o nosso evangelho desta terça-feira com amor em nosso coração. Sempre é bom a gente rememorar esses sentimentos nobres e tentar lapidar eles dentro de nós,
tentar cada vez mais cultivá-los em nosso coração e também vivê-los e praticá-los. Irmãos, esta nossa mensagem de hoje é inspirada no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. E também nos lembremos que é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita para todos nós. Nossa Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminares. Meus irmãos, que as nossas palavras de hoje possam tocar a nossa alma. Desejamos a todos uma excelente terça-feira com Jesus. Que assim seja.